Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no livro de Amós, capítulo 3, no projeto Leia a Bíblia Comigo. Estamos vendo aqui, os profetas menores. Diz a palavra do Senhor: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod, nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. É importante pensar, nesse versículo 12, eu quero explicar, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, Aqui aponta para o pastor que ganhava dinheiro cuidando das ovelhas no pasto, Então, se alguma ovelha fosse presa de algum animal no campo, ele tinha a obrigação de apresentar provas concretas, de que aquela ovelha tinha sido despedaçada por um animal selvagem, Então, ele tinha que resgatar pedaços dessa ovelha para mostrar, que ele mesmo não tinha se apossado daquela ovelha. Esse é o versículo 12, uma peculiaridade aí, E ali também, quando ele vai falar de Samaria, do povo de Israel, que, precisava ficar um pouco de gente para poder falar do que tinha acontecido, No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões,
Visitarei também os altares, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra, e derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas do Senhor, né? Por quê? Porque Israel não sabia fazer o que era reto, né? Não sabia fazer o que era reto, né? Então, queridos, dois textos aqui que me chamam bastante atenção, dois versículos, né? O versículo 3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. E o versículo 7, que eu quero tomar para nós como direcionamento. Certamente, diz o versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, né? O capítulo 3, ele começa falando de toda a família, né? Toda a família de Israel significa as 12 tribos que foram, por fim, por conta da rivalidade, da hostilidade, por conta do pecado, acabaram sendo divididas depois da morte de Salomão em duas nações, né? As 10 tribos de Israel. E essa profecia de Amós, ela tem a ver com Israel, né? Quando ali no verso 11 fala, portanto assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, os teus castelos serão saqueados. Ele está falando da Síria, né? A história vai nos contar isso. Hoje a gente faz a leitura já de antemão, sabendo do que aconteceu, da história, né? Então aqui foi o povo da Síria que veio contra as 10 tribos e em 730 a.C., essas 10 tribos sobrou só um remanescente, mas assim foram totalmente extintas como nação, tá? Se acabaram como nação aqui, né? E Deus havia escolhido a nação, né? Deus havia escolhido o povo, né, que começou lá com Abraão e daí veio até Jacó, aí tem os 12 filhos de Jacó. Então Deus escolheu as 12 tribos, deu para eles a lei e o sacerdócio, e isso, queridos, tornava duplamente responsável pelo cumprimento do propósito que Deus havia para a terra, né? E o propósito de Deus era um só, era trazer à terra a vinda do Salvador, o Messias, para salvar toda a humanidade. E por isso ele tinha que separar uma nação, deixar essa nação santificada para a vinda do Salvador, né? Então esse era um propósito grande de Deus, né? A raça humana dependia da vinda do Messias, e a nação que Deus havia escolhido, ela precisava estar preparada. Por isso que a gente vai vendo aqui na leitura, na história, né, que o amor de Deus ele vai se revelando ao longo da história da nação e por vários momentos com disciplina e julgamento, né? E aí para e pensa, olha, tudo aconteceu por conta, né, todas essas guerras, todas as disciplinas e julgamentos que Deus enviou sobre a nação do povo escolhido, a nação de Israel, foi tudo por conta de uma única ordem que eles não cumpriram. E aí quando a gente vai ver, né, qual era a ordem que Deus havia dado, quando Deus deu a lei para eles, deu as ordenanças, deu os mandamentos para serem cumpridos, Deus falou para eles, olha, quando vocês estiverem conquistando a terra, né, na hora da conquista, vocês não devem deixar nenhuma pessoa viva. Vocês devem exterminar todo o povo da terra. Essa foi a ordem que Deus deu. Você pode conferir isso lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 20, lá em 1 Samuel, né? Quando Deus dá ordem para Saul, para ele eliminar totalmente, né,
os amalequitas e ele desobedece, tá? Então, tudo o que aconteceu com a nação de Israel ao longo da história, tá? Depois da retirada deles do Egito, né? Tudo o que aconteceu foi porque eles desobedeceram uma única ordem, a ordem de exterminar o povo na conquista da terra. E por quê, né? Nós precisamos muitas vezes, né? Entender qual foi o motivo de tudo isso, né? Porque às vezes a gente começa a ler a Bíblia, começa a ler o Velho Testamento, começa a ver todos esses julgamentos, essas disciplinas, e aí a gente não pode deixar de compreender a lógica de tudo isso, né? O motivo, qual era o motivo que Deus tinha para dizer para eles que tinha que exterminar todo o povo da terra na conquista da Terra Santa, né? Na conquista. O motivo era para que o povo de Deus não fosse contaminado com a idolatria. E foi isso que acabou acontecendo. Então a gente precisa entender, para as coisas naturais da vida da gente, a gente precisa usar lógica, né? O texto aqui, ele está repleto de lógica, né? Verso 2, 3, 4, 5, né? Então, rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Então é lógica. E aí, do verso 2 até o verso 6, você vai ver lógica. A lógica para entender as coisas naturais, e precisa de lógica para entender as coisas espirituais. Era necessário o extermínio dos povos da terra na época da conquista, porque caso não acontecesse isso, o que era provável acontecer? O povo de Deus se contaminar com o povo que tinha deixado vivo na terra. E foi o que aconteceu na história de Israel. Houve os casamentos mistos, com o casamento misto vieram a idolatria, veio os ídolos de cada nação, e assim a nação, pouco a pouco, foi se corrompendo, se contaminando ao longo da história. Esse era o motivo principal, né? Então a gente precisa de lógica para entender as coisas espirituais, né? E aí a lição que fica aqui para mim hoje muito forte é que Deus, ele quer ser ouvido, né? E Deus, ele capacita, ele dá um dom especial a profetas, líderes, pastores. Eles recebem um dom especial de Deus que os possibilita a discernir os sinais dos tempos, a compreender os propósitos que Deus tem para revelar para o povo. Então, é um dom especial que capacita, tá, o povo de Deus a conhecer a natureza divina, os seus líderes, para poder revelar e compreender aquilo que Deus quer para o povo. É isso que eu enxergo aqui no versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, ou líderes, ou pastores, né? Então tem um dom especial. Deus separa pessoas, homens e mulheres, com um dom especial que, ao lerem a Bíblia Sagrada, vão compreender hoje os sinais dos tempos, vão compreender, vão discernir o propósito para aquela época, para aquela geração, para aquele tempo. Isso é um dom especial de Deus. É uma capacidade especial que Deus nos dá para a gente poder compreender ao lermos a palavra de Deus hoje, que está completa nas nossas mãos. Diferentemente da época de Amós, né? Amós aqui, ele não tinha história. Ele estava contando, ele estava lá no ano de 700 antes de Cristo, a Síria nem tinha vindo. E Amós Deus havia revelado para ele que haveria um julgamento, haveria uma disciplina de Deus. E Amós estava falando isso para o povo, para que o povo se arrependesse. Hoje a gente sabe que o povo não ouviu Amós.
não ouviu Daniel, o povo não ouviu Isaías, o povo não ouviu Jeremias, o povo não ouviu Ezequiel. E aí, por conta de não ouvir, né, foram seriamente punidos. E até hoje na história porque sobrou só as duas nações, só Judá, as duas tribos, que hoje são o povo judeu. E até hoje eles estão aí ainda lutando, né? Aprenderam a grande lição, né? Com relação à idolatria, mas até hoje ainda estão vivendo a consequência de todo o pecado geracional que veio desde lá de trás. Então, para mim, fica muito claro que Deus tem um dom especial no capítulo 3, para pastores, líderes, é um dom especial, né? Não dá para uma pessoa comum que não tem o dom querer revelar as coisas do propósito de Deus para essa geração, para esse tempo de hoje. Não, precisa ter um dom. O Espírito Santo capacita a igreja e dá dons aos homens, né? Uns ele põe para profeta, outro para pastor, outro para conhecimento da palavra, outro com dons de cura, dons de milagres. E assim a igreja de Jesus hoje, o Israel de Jesus hoje, o Israel de Deus hoje caminha sobre a terra na eminência da volta de Jesus e na iminência de que o reino de Deus seja instituído sobre a face da terra. E para isso requer ouvir a Deus. Queridos, Deus se revela a nós e nós precisamos ouvir e escutar aquilo que Deus está falando. Vamos orar. Querido e amado Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigada por esta palavra de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permite, nos capacita a ler a Tua palavra, a compreendê-la, a discernir, ó Deus, a lógica natural quanto a lógica espiritual. Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada, Pai, porque o Teu Santo Espírito, Ele derrama sobre a vida da Tua igreja os dons necessários para que a Tua igreja possa estabelecer sobre a face da terra o reino de Deus, Pai. Um reino de amor, um reino de paz, um reino de alegria, um reino de vida e vida com abundância. Obrigada, Senhor. Paizinho querido, quero orar a Ti pelos meus amigos de perto, os meus amigos de longe. Quero Te pedir, ó Deus, que haja discernimento na vida dos meus irmãos e irmãs para o dia de hoje. Que no dia de hoje o Senhor esteja presente a nos revelar, ó Deus, os Teus propósitos. Que possamos ter ouvidos para Te ouvir, ó Pai. Que possamos ter, ó Deus, os nossos pensamentos cativos, Pai querido, à obediência do Senhor Jesus. Pai, que nós possamos derrubar, destruir no dia de hoje pensamentos contrários à Tua palavra, pensamentos contrários aos Teus propósitos, Pai, que todo e qualquer sofisma da nossa mente, dos nossos pensamentos, que são fortalezas, ó Pai, que sejam derrubadas no poder do Espírito Santo, Pai. Que possamos pensar os Teus pensamentos, ó Deus. Que possamos verdadeiramente Te ouvir, ó Pai, com graça e com misericórdia, Pai. E eu faço essa oração pelos meus amigos e amigas, irmãos e irmãos, ó Deus, de longe e de perto. Que eles possam, Senhor Deus, ter a vida dedicada a Te ouvir, ó Pai, que eles possam ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, Senhor. Pai, eu oro a Ti pelos enfermos, Deus, no dia de hoje, continuo, Pai querido, a Te apresentar a vida da minha sobrinha, Carla Fabiana, agradecendo ao Senhor, Pai, porque eu sei que o Senhor já realizou, Deus, um milagre. Eu creio, Pai, no milagre da cura na vida da Carla Fabiana, Pai. Mas eu Te peço, ó Deus, que ela tenha um encontro real contigo, Pai. Que ela seja, Senhor Deus, que ela possa compreender e discernir
o momento da vida dela, esse tempo, Pai querido, e que ela possa, Deus, estar entregue ao Senhor. Ajuda a tua filha, Pai, a entregar mente e coração totalmente ao Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Deus, por aquelas pessoas, Pai, que estão enfrentando as perdas financeiras, Pai. Ó Deus de poder, como é difícil, Pai, mas que o teu Santo Espírito venha consolar, venha confortar, ó Deus, esses corações, ó Pai, que estão angustiados, amargurados, Pai, cheio de tristeza profunda da alma, Pai, por conta de perdas financeiras, Pai, por conta de perda de emprego, Pai, o desemprego, ó Deus querido, por conta de perdas de entes queridos, Pai, muitas vezes. Então, Deus, nós te pedimos o consolo, te pedimos a provisão, pedimos que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor os toque de uma maneira toda especial, que haja lugar nesses corações para se voltarem para ti, ó Deus, e ouvir a tua voz, Pai. Pai, eu oro a ti por aqueles que estão em batalhas com os vícios, Deus, cheios de vícios, Pai, lutando para abandonar, ó Deus, para cancelar. Pai querido, eu te peço, Deus, que a única dependência desses que me ouvem, que estão lidando com seus vícios, Pai, seja do Senhor. Pai, eu entrego o dia de hoje nas tuas mãos. Peço a tua bênção e o teu cuidado e a tua provisão em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, querido, se Deus nos permitir.